Bom dia a todos. Meu nome é Simon Roland. Eu tenho 24 anos, mas eu fiz intercâmbio na USP em 2019, no primeiro semestre. Então foi basicamente de março até junho de 2019. Eu tinha 21 na época. Eu fiz intercâmbio no Instituto das Relações Internacionais, no IRI, e foi no âmbito de uma parceria com a minha faculdade em Paris. E eu estudava Relações Internacionais, obviamente. E eu escolhi fazer esse intercâmbio porque eu quis aprender o português e aprender a falar português, e também porque eu estava muito curioso da cultura brasileira e que eu quis ter uma experiência na América Latina, na América do Sul. Minhas impressões chegando na USP é que as condições de estudos eram muito altas, eram muito boas, e eu gostei muito do jeito de estudar no Brasil, que as relações entre os alunos e os professores são bem diferentes do que na Europa, são muito mais próximas, vamos dizer, sem tanta pressão do que pode ter na Europa, vamos dizer. E minha relação com o português, então, basicamente, foi um dos meus primeiros objetivos, foi de aprender o português o mais rapidamente que possível. Então eu fiz todo o meu esforço para sempre falar em português com amigos estrangeiros, com amigos brasileiros. E graças a isso eu aprendi bem rapidamente, basicamente em 3 meses eu queria dizer. Mas também nas aulas foi um pouco mais fácil do que no dia a dia para aprender, porque eu achei o jeito dos professores de falar um pouco mais fácil. Que eles se adaptaram, falaram mais, um jeito mais devagar, eles articularam mais quando falaram. Então eu achei muito fácil. E uma dica que eu poderia dizer para alguém que quer fazer intercâmbio lá é de esquecer tudo o resto e mergulhar na cultura brasileira e na cultura paulista durante, seja 6 meses ou um ano, mas aproveitar desse tempo para abrir a sua cabeça, esquecer tudo as normas que a gente tem e mergulhar e se adaptar completamente nessa nova cultura durante o tempo do seu intercâmbio. E foi assim que vai aproveitar da cultura brasileira, que vai fazer mais amigos brasileiros, que vai conseguir gostar dessa cultura e amar essa cultura, como é o caso, acho, de uma maioria dos intercambistas, e como foi meu caso pessoal. E, enfim, para mim, acredito que essa experiência mudou minha vida. Eu falo regularmente isso, mesmo 3 anos depois, porque eu descobri a cultura brasileira, amei essa cultura, eu fiz vários amigos brasileiros e achei um jeito, no Brasil, um jeito de ser bem diferente do que na Europa. E para mim foi muito importante para me abrir a cabeça, para me abrir para novas pessoas. Foram 6 meses inesquecíveis para mim. E acho que vou lembrar disso durante muito tempo no meu percurso. Enfim, para essas 3 razões, vamos dizer, para aprender a língua portuguesa, estudar em boas condições, como na USP, e também para descobrir essa cultura maravilhosa que é a cultura brasileira. Acho que são 3 boas razões para fazer intercâmbio na USP.